Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre comando condicional aninhado e múltiplo, tá? A gente já viu sobre os comandos condicionais simples, tá? Então hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí nessa questão dos condicionais, tá? Bom, então vamos logo partir aqui para um exemplo, tá? Onde a gente tem decisões aninhadas. O que é uma decisão aninhada? É uma decisão dentro de outra, tá? Então, vejam aqui, ó. Eu tenho x com o valor 45, 42 inicialmente, certo? E tenho aqui um if e tenho um outro if, tá? Percebam que esse print e esse if estão no mesmo nível, ou seja, estão no mesmo nível de indentação. Significa que, pelo que vocês aprenderam, esses dois comandos estão dentro desse if x maior do que 1, tá? Então é isso aí que está sendo indicado aqui. Já esse outro comando que está aqui, esse print, ele pertence ao if interno, que é esse if x menor do que 100. Por isso que ele é aninhado, ou seja, ele está dentro do outro, tá? O print fim aqui, ele está no mesmo nível de indentação desses outros comandos. Então ele vai ser executado após a conclusão deste if, tá? Então supondo que x é igual a 42, o que é que vai acontecer? X é maior do que 1, positivo, é verdadeiro. Então ele vai entrar, executar o comando print maior do que 1, e aí vem um outro if. Será que ele vai executar o comando que está dentro do if? Vamos ver. X é menor do que 100, x é 42, 42 é menor do que 100, né? Então ele vai executar print menor do que 100. Tá? Portanto, o que vai sair na tela? Maior do que 1 e também vai sair numa linha seguinte menor do que 100. Certo? Você pode ver isso através desse fluxograma, né? Então, x é maior do que 1, sim ou não? Sim. X é maior do que 1, então ele vem por esse caminho aqui. Executa este comando. Aí depois vem para uma outra decisão. Qual é a outra decisão? X é menor do que 100? É, porque 42 é menor do que 100. Então ele vem pelo lado do sim aqui e executa este comando, né? Print menor do que 100. E volta aqui, ó, por esse caminho, certo? E vai para o comando seguinte, que é o print fim. Ok? Então, na verdade, esse fluxograma só representa esse trecho de código aqui, tá? Só que visualmente, né? Assim, ele ocupa muito mais espaço, mas às vezes é fácil de entender, é mais fácil entender o fluxograma do que o código, tá? Vai da facilidade de cada um, tá? Bom, aí tem um outro tipo de condicional, né? Que é o condicional de caminho duplo, né? O que significa isso? É como se fosse uma bifurcação, tá? Você vai tomar uma decisão, você vai seguir por um caminho ou vai seguir por outro. Na condicional simples, você só tem uma opção. Você faz ou não faz um certo comando, tá? Então, você tem a opção, faz, não. Então, próximo comando. O próximo comando você sempre vai executar, entenderam? Mas nesse caso daqui, o caminho duplo é diferente. Você dá a opção, ó, execute ou A ou B. Certo? Então, em algumas situações isso é interessante, porque vamos supor que você é pessoa física ou pessoa jurídica. Aí, se você for pessoa física, você vai fornecer o CPF. Se você for pessoa jurídica, você vai fornecer o CNPJ. Aí, a validação de uma é diferente da outra. O número de dígitos é diferente do outro. Então, essa decisão permite que você siga por um caminho ou siga por outro, a depender de uma certa informação. Certo? Então, vejamos aqui, ó. X recebe 4. Então, a variável x foi inicializada com o valor 4. X é maior do que 2, eu tenho a opção, verdadeiro ou falso. 4 é maior do que 2. Então, eu vou seguir por que lado? Pelo lado da verdade, pelo lado do sim, né? Então, ele vem por aqui e imprime que é maior, tá? Se o x fosse 1, 1 não seria maior do que 2. Aí ele iria pelo lado do não. Entenderam? Então você, quando chegar nesse caminho, decisão de caminho duplo, você vai ter que optar por um caminho ou por outro, certo? E como é que vocês expressam isso no Python? Aí vocês usam a palavra-chave aqui, que é o else, tá? Você tem o if, que você informa uma condição, né, uma expressão que retorne verdadeiro ou falso, e caso essa condição seja falsa, ele vai executar o else, ou seja, o que está aqui dentro do else.
ele não testa nada no caso do else. Ele só vai como se fosse o falso. Isso aqui é verdadeiro, então aqui tivesse uma condição que testasse o contrário. Tá? Mas ele não vai fazer nenhum teste a mais, porque ele já testou aqui. Se foi falso, ele vem para o else. Se foi verdadeiro, ele executa esse comando aqui e não vai entrar no else, obviamente. Tá? Beleza, como eu falei, é A ou B. Escolheu entre os dois. Ok? A gente já viu isso daqui, né? Que foi no slide passado. Então vamos dar continuidade aqui. Então, o else é uma maneira de você executar um contrário, né, quando você tiver uma expressão aí do if que for falso. Verdadeiro, executa o comando que está no if. Se for falso, executa o comando que está no else. Beleza? Vamos lá. Temos aqui também a opção, né, de ter caminhos múltiplos. Aí é onde a coisa pode complicar um pouco, né? Que é como se você tivesse vários ifs um após o outro. Tá? Só que você só vai testar o segundo if, né, esse que a gente chama do elif, caso o primeiro if tenha dado falso. Então vejamos aqui, ó. X é menor do que 2, aí vamos pensar de forma genérica. Pense que o x, no caso, ele não é menor do que 2. O que é que vai acontecer? Ele iria, se tivesse um else, para o else, né? Tá? Só que é o seguinte, antes do else, você tem o elif, tá? O que é o elif? É como se fosse um else, tá? Só que você tem acoplado a ele um outro if. Então, elif é else, é mistura de else com if. Então, se x for menor do que 2, faça isso aqui. Ok. Elif, ou seja, no caso contrário, se aí você faz mais um teste, o x for menor do que 10, aí você imprime, ó, o médio, tá? Caso contrário, aí vem o else, você imprime grande, tá? Então vejamos. Vamos supor que o x seja 1. X1 é menor do que 2? Sim. Então ele imprime pequeno. Ele vai para o elif? Não, porque a condição dele já foi satisfeita. É como se ele viesse aqui, ó. Ele vem, testa essa condição. X é menor do que 2? Sim. Então ele vem por aqui, ó, por esse caminho e já vai para o comando que vem após, ó. Esse comando aqui, ó. Entenderam? Mas quando isso aqui é falso, aí ele vai continuar por esse caminho daqui, certo? Vai fazer outro teste e esse teste está no elif, certo? Elif x menor do que 10 é outra verificação, mas ele só vai chegar a essa se ele passar por esta daqui e esta daqui for falsa, tá? Então eu já sei nesse ponto que se ele entrar aqui nesse lugar, eu sei que ele não é menor do que 2, mas que ele é menor do que 10. Ou seja, ele está entre 2 e 10. Certo? Beleza. Caso ele não seja menor do que 10, vamos supor que seja 20, ele nem vai cair aqui no x menor do que 2, nem vai cair no x menor do que 10. Então, vai acontecer o quê? Else. Não satisfez a primeira condição, não satisfez a segunda, que não é elif, e, portanto, é o que sobrar, né? Ou seja, qualquer outra situação vai ser o else. Ele vai imprimir grande, ok? E, obviamente, sempre vai imprimir fim, certo? Então a gente tem aqui isso aí acontecendo para várias situações. Vamos ver aqui com x igual a 0. Se x é igual a 0, né? Quando ele chegar nessa primeira verificação, x é menor do que 2, sim. Então venha por aqui, ó, imprima pequeno e depois imprima fim. Então vai sair na tela pequeno e fim. Por aqui a gente pode ver isso aqui, ó, também, ó. X é igual a 0, x é menor do que 2, sim, né? Desculpe, x é menor do que 2, 0 é menor do que 2. Então, ó, imprime pequeno. Mas ele não vai executar o elif, porque ele já se satisfez com esse teste, já foi verdadeiro, então o resto não importa, certo? Porque a decisão vai ser entre um e outro. E depois ele vai passar para imprimir o fim. Então esse trecho daqui para ele, esqueça, tá? É como se não existisse, ele não vai executar, nem vai fazer nenhum teste, porque esse primeiro teste já foi satisfeito, tá? Bom, mas supondo que x seja 5, aí a gente tem uma situação onde essa condição aqui, ela é falsa, porque 5 não é menor do que 2.
Então, ó, ele não vai ficar satisfeito, vai ser falso. Então ele vai para o elif. Então ele vai na sequência. Testou esse, falso. Então vamos fazer outro teste aqui no elif. Elif, x é menor do que 10, 5. 5 é menor do que 10, positivo, é true. Então ele imprime médio e não vai mais continuar aqui. Acabou-se, ó. Else não vai ser verificado e ele imprime o fim. Então vai sair médio em uma linha e fim na outra linha, certo? Então por aqui você vê, a primeira decisão, não. Segunda decisão, sim. Então ele veio por esse caminho, imprimiu médio e continuou para o comando que vem após o if. Nesse caso, quando a gente fala if de uma forma geral. O if que tem elif, que tem else. Tá? Então é um comando só. É um comando condicional, só que é um comando múltiplo, certo? Mas é um comando condicional só. Quando x é 20, você tem uma situação diferente, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai satisfazer essa primeira expressão, essa expressão vai retornar falso, porque 20 não é menor do que 2. O que ele vai fazer? Vai testar o elif. Elif, x é menor do que 10, mas não é menor do que 10. 20 é maior do que 10. Então isso aqui é falso. Então ele vai agora cair no else, porque ele não satisfez a primeira, não satisfez a segunda. Então ó, o else é o caso geral, ó, é o que sobrar. Se ninguém ficar satisfeito, cai no else. Ok? Então ele imprime grande e fim, certo? Por aqui você vê, ó. Primeiro teste, x é menor do que 2, não. X é menor do que 10, não. Então, cai no else, imprime grande, imprime fim, certo? Então a gente poderia explorar isso aí em vários outros, né, tendo vários outros elifs aqui, ó. Tem, além do menor do que 10, tem o menor do que 20, menor do que 40, menor do que 100, tá? E isso seria interminável, né? Quantos você quiser você pode colocar, não tem limite na quantidade de elifs não. Então tem um if e vários elifs aqui, vocês que decidem, tá? Mas o que é importante, ele só vai chegar no 40, por exemplo, aqui, elif x menor do que 40, quando ele testar isso aqui e for falso. Depois testar isso aqui e for falso. Quando testar isso aqui e for falso. Aí ele vai chegar aqui. Quando eu chego aqui, já existe um conhecimento acumulado. O que é esse conhecimento acumulado? Que o x não é menor do que 2, que o x não é menor do que 10, que o x não é menor do que 20 e que o x, aí eu vou testar se ele é menor do que 40. Se ele for menor do que 40, imprime enorme. Se ele não for, eu prossigo aqui para testar se x é menor do que 100, certo? Ok? Aqui eu tenho uma pergunta para vocês, certo? Vocês acham, olhando para esse trecho de código aí, vocês vão parar o vídeo, dê um pause aí, e tentem entender o que está acontecendo, e me digam se tem alguma coisa errada nesses dois programas aí, nesses dois trechos de código, tá? Se tem alguma coisa aí que estranha, tá? Na verdade, o que vocês têm que procurar é se alguma condição, se alguma dessas mensagens que está prevista aqui, ela não vai ser impressa. Tá? Por quê? O que eu vou mostrar? Vou explicar para vocês. Tá? Supondo que vocês já pensaram isso e já leram por um tempo, tá? Nos slides. Então vejamos aqui. X é menor do que 2, então imprima menor que 2. Tem um teste que é x maior ou igual a 2. Caso contrário, se o x for maior ou igual a 2, ele vai imprimir 2 ou mais. Então vejamos o seguinte. Se x é menor do que 2, então eu tenho aqui o número 2, tá? Aí eu tenho menor do que 2, daqui para cá, todos os números. Se for menor do que 2, ele vai cair nesse ponto aqui, certo? Já, se for maior ou igual a 2, então vai ser o 2 incluído, e para cá todos os números, ele vai entrar nesse elif, certo? Bom, aí a pergunta é, tem chance de ele cair no else? Não. Porque se for menor do que 2, ele entra aqui. Imprime menor que 2. Se for maior ou igual a 2, ele entra aqui. Portanto, é impossível ele entrar no else. Certo? Então, else aí é a mesma coisa que nada. Você poderia apagar ele, que não iria fazer diferença nenhuma no seu programa. Porque não vai ter chance nenhuma dele executar. Beleza? Então, o enigma aí foi esclarecido.
Para esse outro aqui, qual seria o enigma? Qual seria, né, o que vocês têm que encontrar que está errado aí? Cuidado, aí o alerta que eu dou é cuidado com os elefs, tá? Com esses testes aqui, principalmente em relação à ordem, porque a ordem importa, tá? Ele vai fazer os testes na sequência. Então veja o seguinte, se x é menor do que 2, ele vai imprimir menor do que 2. Se caso contrário, se não for menor do que 2, vamos supor que ele seja 5, ele vai testar aqui. X é menor do que 20? É. E ele vai imprimir menor do que 20 e vai sair do programa, tá? Ele vai entrar nesse teste aqui de alguma forma, x menor do que 10? Nunca. Porque quando x é menor do que 10, ele pode ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Tá? Quando ele for 1, vai cair no primeiro teste. Tá? Então, sendo de 2 até 9, ele cairia nesse teste aqui. Isso aqui seria verdadeiro. Mas veja bem, de 2 a 9, ele também cai nesse teste aqui. Só que ele cai de 2 a 19. Ele vai entrar porque 19 é menor do que 20, assim como 9, assim como 8 são menores do que 20. Então é como se esse teste do x menor do que 20, ele sobrepusesse o teste do x menor do que 10. Certo? Então esse daqui, ó, nunca vai ser executado. Esqueça que isso não vai ser executado. Mas se você quiser que ele seja corrigido, o que você tem que fazer? Você tem que jogar esse elif para antes do elif de x menor do que 10, ou x menor do que 20. Então primeiro você tem que testar se ele é menor do que 10, para depois ampliar para x menor do que 20, porque aí você testa as faixas corretamente, certo? Eu só vou progredir para o menor do que 20 quando eu souber que ele não é menor do que 10, certo? Ou seja, que é 10, 11, 12 até o 19, tá? Mas existe a chance dele executar o else. Por quê? Quando ele é maior ou igual a 20, ele não vai cair nem aqui, nem aqui e nem aqui. Maior ou igual a 20. Ele vem para cá. Então vai ser outra coisa. Certo? Bom, então tá aí. Esses são os trechos marcados aqui, né? Que não vão ser executados. Em hipótese alguma. Não tem como, é impossível. Tá? E você poderia simplesmente apagar. Mas pode ser que você tenha errado, né? Ah, eu quero testar se é menor do que 10 e o programa tem que imprimir que é menor do que 10, quando for um valor entre 2 e 10, 2 e 9, né? Incluídos os extremos. Então nessa situação você teria que jogar esse teste aqui para cima e estaria tudo corrigido. Pronto. Primeiro, if x menor do que 2. Depois, elif x menor do que 10. E aí sim, elif x menor do que 20. Estaria corrigido, se você quer de fato isso. Mas se você só quer imprimir menor do que 2 ou menor do que 20, esse teste aqui, ó, não vai ser executado. Pode tirar que não vai fazer efeito nenhum. Ok? Bom, então vocês vão usar bastante esses ifs aninhados e esses ifs, né, esses laços, essas decisões múltiplas e aninhadas, e também junto com as simples, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, né, e qualquer dúvida aí entre em contato, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.